você não se lembra deste rei, certamente você vai se lembrar da sua esposa, aquela conhecida como Jezabel. Sabemos muito bem também que o povo de Samaria, eles viviam na idolatria, eles viviam no pecado, eles viviam uma hora na adoração, mas de repente eles não queriam mais. Então, por um tempo determinado, Deus permitia que as lutas sobreviessem sobre este povo. A palavra do Senhor nos fala que agora, diante da idolatria de Acabe, Elias fala agora que não vai chover sobre aquela terra. E assim aconteceu. Agora este povo está passando por uma situação difícil. Só que a palavra nos relata sobre essa mulher, a Jezabel, essa mulher profana. A idolatria estava nessa cidade por conta dessa mulher. E a palavra do Senhor já começa nos dizendo que ela adorava a Deus dos pagãos. Começa nos dizendo que ela não adorava o Deus de Israel e ela odiava o profeta. Odiava o profeta. Tudo que envolvia o Deus de Israel para ela não estava bom. A palavra do Senhor diz que ela não só age, mas ela também manipula o seu esposo, este Acabe. Manipulando o seu esposo, agora ele não tem voz própria. Ele se esquece do Deus vivo. Dura coisa é quando esquecemos do Deus vivo. Porque diante de algumas circunstâncias, diante de algumas cadeiras, diante de alguma posição social, diante de um momento familiar alegre, diante de algumas coisas, a gente esquece quem é o nosso Deus. Isso aconteceu com a Acabe. E nesse culto de adoração, eu já começo vendo que um adorador agora não adora mais. Alguém que tinha tudo para ser um servo do Deus vivo, agora está vivendo na idolatria. Dura coisa é. A palavra do Senhor nos traz um relato falando que agora alguém chama a Elias, o profeta. Acabe, diante daquela situação, ele não aceita. Ele quer resolver de alguma maneira aquilo. Ele chama a Elias. Chamando, ele quer resolver uma situação. A palavra do Senhor nos fala que ele procura meios de sobreviver, porque não tinha água naquela terra. Se não tem água, não tem como você plantar, não tem como você regar e não tem como você colher. Ah, Eduardo, mas ele é rei. Ele está no palácio. Ele tem provisão. Sim, ele tem provisão. Mas por quanto tempo? Porque se você não planta hoje, você não colhe amanhã. Se você não produz os seus frutos, como você vai sobreviver? Se você não tem água para regar sua semente, como que ela vai crescer? E quem é espiritual já está entendendo o que Deus está falando nessa noite. A palavra do Senhor nos fala que agora ninguém planta, ninguém colhe, ninguém come. O povo está vivendo na devastação. Só que a palavra do Senhor não traz reverência sobre Elias. Não fala sobre Acabe. Os primeiros versos até o cita, só que nessa noite Deus não quer falar sobre esses homens. A palavra do Senhor fala aqui que no seu primeiro, no seu segundo versículo fala sobre Elias, fala sobre Acabe. Só que no seu terceiro verso vai nos falar sobre um homem desconhecido. E eu gosto muito disso porque Deus escolhe aqueles que ninguém quer. Deus chama aqueles que não é escolhido por ninguém. Deus chama os incapacitados mesmo. A palavra do Senhor fala que agora Acabe chama, e quem chama, chama alguém. Se ele chama, ele quer resolver, ele chama agora Obadias. Aleluia. E é sobre este homem, sobre esse adorador, que eu quero falar nessa noite. Glória a Deus. Quem é Obadias, Eduarda? Obadias era o mordomo de Acabe. Ele era aquele que cuidava das comidas. Ele era aquele que cuidava da bebida. Ele é aquele que cuidava da comida dos animais.
Glória a Deus. A palavra do Senhor nos fala agora que este homem, agora ele trabalha para Acabe. Ele está ali, interessante que a palavra cita que ele é um homem temente a Deus. Só que sabemos muito bem, naquele tempo, para você fazer qualquer serviço para o reinado, você tinha que ser muito bem apresentado. Você tinha que servir bem. Você tinha que falar bem. Você tinha que se vestir adequadamente. Você está servindo o rei. Você não está servindo qualquer pessoa. E a palavra do Senhor não nos relata com essas palavras, mas eu fui pesquisar. Nos relata que Obadias não estava ali porque ele caiu de paraquedas. Ele não estava ali por um acaso. Mas é um mordomo apenas. Não é apenas um mordomo. Ele tinha uma vocação. Agora repita comigo. Vocação. Ele tinha uma vocação. Só que ele também tinha um temor. Porque vocação sem temor. Bendito Deus, aleluia. A vocação sem o temor não vale de nada. Então ele era um homem que tinha vocação para servir, mas ele também tinha um temor para alcançar. Porque a vocação até te coloca em algumas cadeiras, a vocação até abre algumas portas, mas é o temor que te faz alcançar no céu. Entenda, a vocação abre portas aqui na terra, mas o temor faz você alcançar no céu. A vocação faz você ministrar pessoas na terra, cuidar de pessoas na terra, mas é o temor que te faz alcançar o que ninguém alcançou. É o temor que te faz chegar aonde ninguém chegou. É o temor que te faz. Glória a Deus. Aleluia. E quantas vezes a gente se esquece da nossa vocação? Muitos de nós ficamos estacionados, ficamos parados. Tem temor, mas não tem vocação. Ou tem vocação e não tem temor. Não tem meio termo, tem que ter os dois. Não é nada pela metade, é tudo completo. Aí a palavra do Senhor fala assim que agora ele está ali naquele palácio, Eduardo, mas ele está no meio de um povo idólatra. Ele está no meio de um povo idólatra. Mas ele é alguém que serve ao Deus vivo. E eu fui pesquisar mais sobre este homem chamado Obadias. E um detalhe importante, esse Obadias não é o mesmo relacionado ao livro Obadias. Ele é um personagem do texto específico. Fui pesquisar mais acerca deste homem. Fiquei curiosa. Por que a Bíblia cita ele? Em um versículo tão importante é citado um nome, um homem e um feito. Um nome, um homem e um feito. Esse Obadias, para início de conversa, seu nome significa Iavé, ou adorador por excelência. Aí alguém vem falar que ele está ali por acaso? Não está ali por acaso. Aí alguém vai falar assim, mas eu não acredito em quem está na mesma presença de idólatras. Mas a Babilônia estava lá. Daniel estava na Babilônia e não se corrompeu na Babilônia. Glória a Deus. O Egito